Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, hoje a Mãe Igreja nos dá a alegria de celebrarmos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Corpus Christi. Quando, por providência divina e desígnio da Mãe Igreja, nos é dada esta liturgia, temos de modo particular que lembrar que ela é instituída em um tempo em que se começa a perder o respeito a Jesus na Santíssima Eucaristia, perder o amor à presença sacramental do Senhor. E quando vemos os milagres eucarísticos, em que o Senhor mostra-se visivelmente transubstanciado nas hóstias sagradas, no vinho consagrado, percebemos que não está ali uma situação de grande fé, mas de falta de fé. O sacerdote de Lanciano duvidara que o que realizara na missa era verdadeiro corpo de Cristo. Como que um grito de autoridade do Senhor, clamando pelo respeito à sua pessoa, os coágulos de sangue e a carne da hóstia tornam-se visíveis no cálice e na patena. Quando olhamos, queridos fiéis, para os milagres eucarísticos, talvez um de Portugal, pouco conhecido, o de Santarém, percebemos que ali não existia uma verdadeira veneração à hóstia consagrada, mas um furto. Uma bruxa mandou a mulher que roubasse uma hóstia da missa para que fizesse o feitiço que queria em relação ao marido que lhe tratava mal. Quando a mulher fingiu comungar e escondeu a hóstia num lenço e pôs junto de seu vestido, quando foi ver, o lenço estava embanhado de sangue e o sangue não era da mulher. E quando chegou em casa e viu aquela cena, enrolou mais panos e os panos foram sendo tomados por um sangue que vertia da hóstia e não parava mais. A ponto, quando o marido chegou, mesmo tendo medo do marido, teve que dizer o que estava acontecendo. E o sacerdote, vindo em socorro da hóstia, a leva de volta em procissão à igreja de Santarém, a encerrando em uma custódia de cera de abelha para conter a hóstia que até hoje não para de sangrar em Portugal, desde 1300 e pouco até hoje. Quando vemos os milagres eucarísticos, percebemos que é Nosso Senhor mostrando: estou aqui presente, me respeite. O que nos acontece em nosso tempo? Por vezes os fiéis chegam e dizem assim: Padre, imagine que beleza se acontecesse o milagre eucarístico aqui agora. Eu digo: ai de mim. Ai de mim, se precisasse Nosso Senhor gritar mais uma vez: eu estou aqui, me respeite, quando devemos fazer isto pelo dom da fé e pela autoridade que Ele tem. São Luís de França, quando um suposto milagre eucarístico lhe for anunciado, disse: não preciso ir ver uma hóstia transubstanciada de forma visível, se a tenho todos os dias no dom da fé, no palácio, na capela palatina. Que diferença terá? Lá posso colocar em prova a minha fé. Cá, adiro de todo o coração, de toda a vontade, de toda a consciência, a fé de que Jesus está presente nesta hóstia consagrada sobre o altar. Queridos fiéis, talvez iniciar esta homilia já lembrando a gravidade seja uma forma difícil, mas é o que nos diz o apóstolo São Paulo. E não podemos desautorizar os apóstolos, pois eles são as garantias da transmissão de nossa fé apostólica. Como precisamos ter uma conversão de consciência
diante de Jesus, presente na Santíssima Eucaristia. De modo tão particular nesse nosso tempo tão conturbado, em que temos dois extremos gravíssimos, tanto de sacerdotes quanto de fiéis. O primeiro, a indiferença. A indiferença diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Esquecemos que Ele continua presidindo a igreja do sacrário. É presença real. Diante de Jesus estamos diante do Rei, estamos diante do Pai, estamos diante da autoridade. Jesus não pode ser jogado em um armário de vassouras, não pode ser escondido, deve estar presidindo a igreja do sacrário de forma visível e clara. Quem teve essa ideia horrorosa de abrir uma sala lateral, de abrir um buraquinho na igreja para esconder o sacrário? Ai, padre, mas isso acontece até no Vaticano. Olha o tamanho da Basílica de São Pedro. E olha o tanto de gente que entra lá sem devoção. O único lugar na Basílica de São Pedro, depois das 7 da manhã, que terminam as missas privadas nos altares, que você consegue rezar, é na Capela do Santíssimo, que por ordem de João Paulo II, é totalmente fechada de cortinas e é absolutamente proibido ficar de pé e tirar fotos. Quem entra ali deve se ajoelhar e se botar a mão no bolso para puxar o celular, o guarda já chega aí. Aquele, não se pode, não se pode. O único lugar que você consegue rezar na Basílica de São Pedro, depois que os turistas chegam, é a Capela do Santíssimo. Mas é maior que essa igreja, gente. Por causa de que ali se vêm tantos visitantes e turistas, se precisa reservar, proteger o Senhor de ser profanado por visitantes tão inóspitos. Mas numa igreja paroquial, em uma capela, em um local onde da porta da igreja só entram fiéis para adoração, não existe justificativa para arrancar o Senhor do seu trono e lançá-lo em um armário de vassouras, em um local lateral inóspito. Um bom padre assumiu uma paróquia e quando chegou lá, tinha uma das sacristias modificadas e transformada em Capela do Santíssimo. Cabiam 5, 6 pessoas ali dentro. E quando estavam 5, 6 pessoas fazendo sua adoração, o resto estava lá de fora. Isso é injusto. Sempre essas 5, 6 pessoas do grupo de oração entram aqui e ocupam. E os outros não podem mais fazer adoração? Muito simples. Volte a ser sacristia, o que era sacristia, e volte Jesus para o centro da igreja, pronto. Esses dias fui rezar na paróquia dele, é uma beleza. Hora santa antes da missa. O Senhor está ali no sacrário e a igreja inteira de joelhos em adoração. Mas para que se entra numa igreja? Se não é para rezar. Só os turistas entram na igreja para admirar obras artísticas, como se fosse um museu. Na igreja, um católico entra para rezar. E o Senhor está no seu lugar. A indiferença diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, no sacrário de nossas paróquias, de nossas capelas, é gritante em nossos dias. Se passa por uma igreja como se passasse por um poste, como se passasse por qualquer prédio, como se passasse por qualquer coisa, sem o sinal da cruz, sem a reverência de cabeça, sem uma genuflexão mais corajosa. Que desprezo a tão grande autoridade que tudo vê e tudo compreende. Mas que isso, queridos fiéis, a concepção de Jesus presente na Eucaristia tem sido atacada de forma tão veemente. Hoje vivemos a teoria do pó.
Sabem qual é a teoria do pó? Existe uma linha de teólogos, pastores, bispos e padres que entendem que para que Jesus esteja presente na Eucaristia é preciso que esteja visivelmente como pão, e farelo não é pão. Consequentemente, no farelo não está Jesus. Mas que exatamente é a medida milimétrica para diferenciar o momento em que Jesus deixou de estar presente na hóstia, se por uma necessidade, um último fiel para comungar, se quebra a hóstia em duas e se dá àquele que faltaria, sem prejuízo. E se eu quebrar em 4, não terá mais a presença? Em 8 ou 16? Não, queridos fiéis. Nesta teoria se diz que não precisa de patena para a comunhão, porque a bandeja da comunhão é para segurar farelo. Jesus não está mais presente no farelo. Que o corporal também é dispensável, as toalhas do altar são dispensáveis, que se cair no chão não tem problema, é só farelo. Mas que blasfêmia e quanto sacrilégio se faz com isso, considerando que uma fração menor da hóstia não é mais presença real. Uma coisa, queridos fiéis, é adulterar completamente a matéria, como por exemplo, se em um Corpus Christi como hoje, em uma grande catedral, aonde se espera 30 mil pessoas, vierem apenas 3, vão sobrar 27 mil hóstias consagradas. O que faremos com 27 mil hóstias? É impossível distribuí-las em todos os sacrários da arquidiocese. Então é preciso tratar como se trata as hóstias quando se sobram. É preciso dissolvê-las em vasos dignos, em água, e depois de bem dissolvidas, dar o devido e certo destino àquela água que dissolveu as hóstias. Uma coisa é mudar completamente a matéria, dissolver o pão eucarístico, a Santíssima Hóstia, e deixando de ser pão, deixando de ter a sua função própria, ali deixa de estar a presença real, conforme nos prescrevem os livros litúrgicos para tratar das hóstias que não podem ser comungadas. Outra coisa é dizer que se ela quebrou e quebrou de novo, e farelo não é pão, portanto não tem mais presença real, uma audácia. Outra coisa é negar a presença real no tempo e no espaço. Jesus está presente, mas não é aqui, não é agora. Não é nesse espaço geográfico, nem nesse tempo cronológico, porque Deus não pode ser detido pelo tempo e pelo espaço. Mas, queridos fiéis, é Ele mesmo que se submeteu à nossa natureza. É Ele que se submeteu ao tempo. É Ele que se submeteu ao espaço por sua própria vontade e autoridade. Acaso Deus não pode fazer o que quer? Pode. Acaso não é bom que esteja entre nós? É bom. Acaso não é justo? É justo. Portanto, por que não faria? O fez. Transformar a presença real de Jesus em uma simples ideia e não em sua verdadeira presença real. Estas indiferenças movimentam tantas e tantas outras indisciplinas, tantos desamores a Jesus na Eucaristia, que explicam a maior parte das atrocidades litúrgicas que vemos acontecer nesses dias em tantos lugares. Dizia São José Maria Escrivá, que comemora-se 50 anos de sua visita ao Brasil, que chegando a uma paróquia na Espanha, quando foi visitar Jesus no sacrário, tendo abrido o sacrário, percebeu que as hóstias ali guardadas estavam todas mofadas. Vendo aquela falta de amor a Jesus na Eucaristia, aquela falta de zelo, com os olhos marejados de lágrimas, de dor,
disse a um dos padres que o acompanhava: eu posso suportar muitas indisciplinas de um sacerdote. Posso suportar que se torne ganancioso, cobiçoso de bens temporais. Posso até suportar que um sacerdote tenha fraquezas contra a carne. Mas tamanho desamor, tamanho desprezo a Jesus na Eucaristia, não posso suportar. Deixar as hóstias mal acomodadas, sem a renovação devida, sem o zelo, manuseados de qualquer jeito, largados aqui o mofo, as tomas, é uma coisa tão grave e tão repetitiva, não só na Espanha das décadas passadas, mas em nosso Brasil, no dia de hoje. Uma vez fui a uma casa de retiro, a qual decidi nunca mais pôr meu pé lá. Tinha uma capela linda, dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Ainda tínhamos o altar mor no fundo da capela e o sacrário no seu lugar. Veio um padre doido, não sei de onde, arrancou tudo, quebrou tudo, mandou pintar um Jesus com cara de caroço de azeitona no meio da igreja, com umas cores muito discretas, verde limão, amarelo abóbora, sei lá o que mais. Abriu uma das sacristias, comprou literalmente um pote de barro que só encaixa uma coisa em cima da outra, enfiou Jesus lá dentro. Arrancou o altar, colocou no meio da igreja, dobrou todos os bancos para o meio. Quando entrei na capela, Dom Rafael estava do meu lado e disse: que atrocidade. A recepcionista virou e, defendendo a causa, falou: é a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Eu olhei bem para ela e disse: não é não, isto é uma atrocidade. Dom Rafael virou e disse: que ficou feio, ficou. Nunca mais pisei naquela casa de retiro. Não dá para rezar diante de Jesus maltratado, sem sofrer muito. Não, queridos fiéis, a indiferença diante de Jesus na Eucaristia, seja para a sua custódia, seja para o respeito devido de cada fiel ou sacerdote. Tem uma frase que me mandaram essa semana que é belíssima, eu vou pôr na sacristia onde estiver: do jeito que me tratas na hóstia consagrada no altar, te tratarei no dia do teu juízo final. Pense bem, uma frase antiga: do jeito que tu me tratas na hóstia consagrada, te tratarei no dia do teu juízo final. Pois cá, queridos fiéis, o Senhor se humilhou a tal ponto de deixar-se levar, trazer ou abandonar por nós. Não só os sacerdotes têm falta de respeito a Jesus na Eucaristia, também os fiéis o têm, comungando indevidamente, de qualquer jeito, por achismos, comungando sem saber comungar. Outra é um intimismo exagerado, um Jesusinho, meu amigo, irmão, camarada, aonde se trata as hóstias consagradas, a presença real de Nosso Senhor, como se fosse qualquer coisa, e com suposto amor a Jesus. Amor sem respeito não é amor. Imagine os filhos que dizem que amam, mas vivem batendo nos pais. Dizem que amam, mas vivem ali a amolar os pais, nunca fazem nada do que ele manda, nunca respeitam suas ordens e dizem que amam, não amam. Os movimentos que vemos hoje de falta de respeito a Jesus presente na Eucaristia são sacrilégios abomináveis. Uma das coisas mais difíceis para um sacerdote é fazer uma procissão eucarística
e uma pessoa pegar a sua bolsa, com sabe-se Deus o que tem dentro, e enfiar no ostensório. Enfiam no ostensório bolsas, placas, fotos, mãos. Um dia eu disse: tome consciência. Eu que tenho as mãos consagradas com Santo Crisma, para poder tocar na Eucaristia, quando vou pegar o ostensório, me revisto ainda do véu umeral, para nem o ostensório tocar desnecessariamente, diretamente. E diante de Jesus, de pé, e colocando tudo, como se fosse um amuleto, diante do Rei que passa, se dobra o joelho e se inclina a cabeça. Diante do Rei no trono, se ajoelha e se fita com os olhos reverentes. Que há de trazer graça maior, querido fiel? Uma foto enfiada forçosamente sobre o vidro da custódia, com um coração dobrado diante da autoridade divina, da realeza de Nosso Senhor presente na Eucaristia? Por vezes se fazem muitos eventos eucarísticos e tudo termina pior do que estava. Em tudo isso, queridos fiéis, nos lembremos o que Nossa Senhora tão veementemente admoestou em Fátima: desagravo, desagravo, desagravo. Diante de tantos agravos à cólera divina, devemos atender o desejo do céu de desagravar. Comunhões desagravantes, adorações desagravantes, preces desagravantes. Temos que adorar do jeito certo, por quem adora errado, ou por quem deixa de adorar. Precisamos amá-lo como ele merece ser amado, e não como as loucuras de nossos sentimentos e nossa imaginação nos impulsionam. É o Rei que está entre nós, diante dele todo o respeito e adoração ainda é pouco. Que o Senhor nos dê a graça de nunca ofendê-lo e de ao menos aliviarmos com nossas orações e desagravos um pouco de tanto sacrilégio e indiferença que sofre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.